Você já parou para pensar se existem seres que caminharam pela Terra sem nunca terem nascido de uma forma humana comum? A Bíblia é repleta de reis, profetas e guerreiros com genealogias detalhadas. Sabemos quem foram seus pais, onde nasceram e como morreram. Mas existe um homem que quebra todas as regras da lógica bíblica. Seu nome é Melquisedeque. Ele surge nas páginas do Gênesis como uma sombra majestosa e inexplicável. Imagine a cena. Abraão, o patriarca, o homem que falava com Deus, acaba de vencer uma guerra impossível contra 4 reis poderosos para resgatar seu sobrinho Ló. Ele está exausto, vitorioso, mas carregando o peso da batalha no Vale de Savé. De repente, surge uma figura que não pertencia a nenhum exército terrestre. Ele não traz espadas, ele traz pão e vinho. Quem era esse homem que fez o pai da fé se ajoelhar e entregar a 10ª parte de tudo o que possuía? A Bíblia o chama de rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas há um detalhe que faz estudiosos tremerem há milênios. O livro de Hebreus afirma categoricamente que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. Enquanto todos os outros personagens bíblicos são definidos por suas linhagens, Melquisedeque é definido pela sua eternidade. Ele não é um rei comum de uma cidade comum. Salém significa paz. Ele era o rei da paz, antes mesmo de Jerusalém existir com esse nome. Seria ele uma cristofania, uma aparição do próprio Jesus antes de seu nascimento em Belém? Ou um ser celestial enviado para selar o destino de Abraão? O mistério aqui não é apenas histórico, é espiritual. Para entender a importância de Melquisedeque, você precisa entender a hierarquia do céu. Na tradição judaica, o sacerdócio vinha da linhagem de Levi, mas Melquisedeque apareceu centenas de anos antes de Levi sequer nascer. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que, de certa forma, o próprio Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, também pagou o dízimo. Isso significa que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de qualquer profeta ou sacerdote que veio depois. Ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o motivo pelo qual Jesus não precisou vir da tribo de Levi para ser nosso sumo sacerdote. Como diz o Salmo 110, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pense na profundidade disso. Deus estabeleceu uma ordem espiritual que está fora do tempo humano. Melquisedeque representa a intercessão eterna. Ele aparece com pão e vinho, os mesmos elementos que Jesus usaria na última ceia, milênios depois. Ele não ofereceu sacrifícios de animais. Ele ofereceu comunhão. Se Melquisedeque não teve princípio nem fim, ele serve como um protótipo do Filho de Deus. Ele é o lembrete de que o reino de Deus não é limitado por fronteiras, por nomes de família ou por registros de nascimento. O sacerdócio dele não é baseado em uma lei de descendência carnal, mas no poder de uma vida indissolúvel. Ao olharmos para Melquisedeque, estamos olhando para um espelho do próprio Messias. Mas o que esse mistério milenar tem a ver com a sua vida hoje, nesta madrugada ou neste dia em que você me ouve? Melquisedeque é o símbolo de que Deus tem provisões preparadas para você em lugares que você não espera. Abraão estava no vale após uma guerra e Deus enviou um rei desconhecido
para alimentá-lo e abençoá-lo. Às vezes você está lutando suas batalhas, enfrentando seus 4 reis, as dívidas, as doenças, os conflitos familiares e se sente sozinho. Mas o rei de Salém ainda caminha pelo vale. Deus tem sacerdotes e auxílios que não dependem de lógica humana. Ele pode enviar o socorro de onde não há genealogia, de onde não há explicação. Melquisedeque abençoou Abraão, e o menor é abençoado pelo maior. Reconheça hoje a soberania de Deus sobre sua vida. Entregue a Ele o seu dízimo, não apenas em valores, mas em honra, tempo e adoração. Quando você honra o sacerdócio eterno de Cristo, você entra em uma ordem de vitória que o mundo não consegue entender. Não se preocupe com o seu princípio ou com o seu passado. Melquisedeque não tinha genealogia registrada, e ainda assim foi o homem mais importante de seu tempo. Seu valor não vem de onde você veio, mas de quem o chamou para o sacerdócio. Você foi chamado para ser reino e sacerdote. Levante a cabeça. O Rei da Paz trouxe pão e vinho para a sua mesa hoje. Oração final. Senhor Deus, Rei do Universo, obrigado por nos revelares mistérios que alimentam nossa alma, assim como Melquisedeque surgiu no vale para abençoar Abraão. Peço que a tua presença se manifeste agora na vida de quem me ouve, que o Rei da Paz entre em cada casa, trazendo o pão que sacia a alma e o vinho que alegra o coração. Que toda a confusão de identidade caia por terra. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Abençoa nossas batalhas e nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo te tocou, curta e compartilha.